Dia. Inicialmente, agradecemos ao deputado Bongás pelo esforço que ele fez para que as nossas reivindicações fossem alcançadas. Infelizmente, o governo não atendeu, nos incluiu e não reconheceu o esforço que a FASEA fez a nível do Brasil em defesa da extensão rural e em defesa da ANATEL. Mas reconhecemos o seu esforço. Vemos a luta que o Bongás fez lá, travou embates dentro lá dentro, mas é assim mesmo. Agora, Bongás, a minha pergunta é bem clara. Nós estamos achando que está demorando muito para operacionalizar a ANATEL. Está demorando muito e rumores dão conta. Nós temos agora um ministro que é do nosso Estado da Agricultura e eu já fui investigar e existe uma tendência muito forte do mapa, né, está acomodando a ANATEL. Se isso acontecer, eu entendo que vai ser um retrocesso muito grande para a extensão rural brasileira e para aquele que se esforçaram para que essa agência fosse criada. Então gostaríamos aqui que a bancada do PT, né, que o PMDB com certeza não vai contribuir, porque eu já percebi, conversei com os deputados federais, né, e eles querem como um instrumento de política que esses 2 milhões, somando tudo, fique dentro do mapa para fortalecer ainda mais o Senado, que, no meu entender, não tem nada a ver com a agricultura familiar. Então, deputado Bongás, nós precisamos de articulação forte e aprovar com urgência. Por quê? Eu não sei se outros estados, os recursos para custeio e muita coisa estão sendo congestionados, estão sendo tirados. Aí fica a propaganda desse recurso, fica essa expectativa, e isso não acontece. Quem vai perder com isso vai ser a agricultura familiar. O nosso Estado já propôs um debate, o URBEM participou, numa integração lá com a pesquisa da Embrapa, com a universidade, a coisa andou. Agora, se não regulamentar isso, não disponibilizar os recursos, fica o discurso, termina o ano e nós ficamos nessa período de novo. Então, a nossa solicitação do deputado que articule, que acelere e que a ANATEL fique dentro do MDA para fortalecer mais o movimento. Esse é o nosso treinamento. Muito obrigado, desculpe se algo não atendido. Esse comitê nacional, ele vai ter um comitê permanente ou um comitê só do ano? É um comitê que é só do ano. É só do ano. Esse plano de trabalho é tanto do ano. Exato. Acabou o ano. Mas, enfim, muitas das atividades. Não vai dar conta. Eu vi pelo plano aí, é uma atividade complexa, extensa, claro. E vamos extrapolar o ano. Sim, claro. A ideia é que, justamente, haja uma mobilização para além do ano, que o ano seja um elemento de gerar massa crítica, gerar mobilização, comunicação. E daí os desdobramentos segue. Só para nós combinar o jogo um pouco melhor, vamos acumular as 4 perguntas e depois o pessoal já responde tudo no grupo, né, que nós maximamos tempo. Álvaro, o seu questionamento, por favor, pronto? Bem rápido. O deputado falou das ações aqui de nível federal. Deputado, a gente, quando permanece um pouquinho no Estado, tem uma dificuldade de trazer as informações de nível federal para o Estado. Como é que isso pode ser melhorado, as frentes parlamentares de ATEL, pesquisa, extensão rural, de fazer essa articulação lá nos estados? Eu até queria fazer esse movimento e gostaria de começar uma articulação aí com a frente parlamentar aqui em Brasília. Outro ponto é a rapidez da formulação das políticas públicas. Eu acho que não dá para dizer que os dois governos, o governo Lula e o governo Dilma, melhoraram essa velocidade. Eu acho que a gente tem que continuar e melhorar essa velocidade na formulação de políticas públicas. Nós temos muitas conferências, muitos seminários, que às vezes grandes pontos, ou pontos muito importantes, eles não se transformam numa ação mais eficaz, uma política pública, por exemplo. E queria só reforçar a sua fala, foi muito interessante, muito boa, muito obrigado, informações importantes.
É bom saber que a gente está atuando nesse nível. E gostaria de reforçar essa fala, deputado, em relação a que eu consolidei para mim mesmo, isso aqui é uma questão muito própria, de que onde restou a extensão rural nos estados após a assinatura do fórum na extinção da Embrater, nesses estados nós podemos ver que o IDH é muito elevado. Mas além disso, isso é um discurso de já ouvi também, mas além disso, a produtividade, a gente verificou em alguns gráficos, por exemplo, vou citar um exemplo de Santa Catarina muito rápido aqui. Nós somos o segundo maior produtor de arroz do país. O primeiro é o Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul utiliza 90% das sementes produzidas em Santa Catarina, porque nós temos uma pesquisa muito forte. E nosso estado é 1,3% do território nacional, e nós somos o segundo produtor. Né? Produzimos 90% de ostras, de investimentos e por diante. Então a gente notou lá no gráfico de produtividade que cresce muito arroz, os pescados, outros produtos como a maçã, produzimos 50% na maçã. Né? Mas a produtividade é muito alta. E eu fui observar que a área produzida diminuiu muito. Então, diminuímos a área do plantio, aumentou a produção e aumentou muito a produtividade. De onde é que vem isso? Aí que está o discurso da Cátia Abreu. Ali que está o discurso da Cátia Abreu. Onde tinha extensão forte, e nosso orçamento lá é quase 300 milhões de reais por ano, se justifica nisso. A gente vai fazer uma apresentação mais detalhada amanhã aqui sobre o nosso estado, mas é isso mesmo. Eu acho que a extensão rural, como o senhor disse, às vezes é a única coisa que resta lá em alguns recônditos do nosso país. Adolfo, por favor, antes de fechar o primeiro bloco, os debatedores fazem o discurso, depois nós abrimos mais. Por favor. Eu só queria, colega nosso que estiver habilidade, sem habilidade, eu não tenho habilidade, falo do calor italiano, que anotem essas questões para nós compor a nossa ata depois. Tem falas muito importantes aqui. Eu já nomeei então a Flávia, vai captando esses detalhes para que nós possamos. Nós já resolveu. Inscricionista tem que ser, faz lambança e já consegue. Adolfo, por favor. Bom, Adolfo Espírito Santo, né? Deputado, que bom que tem uma voz nessa Câmara, que infelizmente o Estado não tem, né? Para fazer uma discussão bem proativa com relação à Anatel. Né? E não se discute a Anatel, né? Se discute a agricultura familiar e a agricultura campesina de todo o Brasil. Né? E nesse sentido, existem algumas incoerências, né? que são postas e que nos preocupam. Né? Não só fazer, mas como lá no Estado. A extinção da Anatel ela vem com isso muito forte da CNA e da OCE, um caldo muito grosso dentro disso, que historicamente tem retirado, tá, de cena toda a agricultura familiar. Tá, e no estado do Espírito Santo, as atividades da agricultura familiar elas estão sendo relegadas pelo agronegócio. Por exemplo, café. O estado do Espírito Santo diz muito que realmente o café no Espírito Santo 70%, 80% dele estão nas propriedades da agricultura familiar. Isso é um fato. Ninguém contesta isso. Tá? Só que a introdução do café, a forma como foi feita, né, ela retirou de lá o feijão, retirou o milho, retirou a galinha caipira, retirou o porco caipira, gerando uma insegurança alimentar muito forte. Tá? E a gente esperava que o MDA, na sua concepção, tá, ele viesse para fazer uma luta para que, sobretudo, essas instituições voltassem com isso. Esperávamos que, juntando a extensão rural e a pesquisa no Espírito Santo, isso fosse ser verdadeiro. Isso se tornou mentiroso. Porque no Espírito Santo o trabalho é formatado sem nenhum custeio do governo do Estado, onde o pesquisador busca recurso no CNPq ou em editais, e a partir daí se estabelece uma agricultura completamente adversa, tá, a essa que nós estamos discutindo aqui. E a Via Campesina está fazendo
trabalho, começando um trabalho agora forte. Uma outra questão que eu acho que a Anatel precisa fazer um debate também sobre ela, e aí puxar o MDA para essa discussão, a chamada pública de sustentabilidade, onde tem a agricultura familiar como um foco, e aqui dentro da FASESC já foi alta discussão na reunião anterior, e todos entendem da sua importância, da sua necessidade, né? Mas ela não pode ingestar o serviço. O Estado do Espírito Santo, hoje, mesmo com a Anatel instituída de uma forma forte, tá? Essa chamada pública, ela ingessa o serviço de extensão rural do Estado. E 48% dos servidores que estão no campo estão nessa chamada pública. E não podem atender a mais nenhuma outra chamada. Tanto que a de café que foi lançada, a de pecuária que foi lançada, de agroecologia, o Estado não entrou nela. Tá? E aí a resposta que a gente obtém do MDA é: o Estado tem que contratar. Eu acho que as coisas não são bem assim. Deveria se ouvir mais para se lançar uma chamada pública. E a gente espera que a discussão da Anatel chame o MDA para essa responsabilidade. Tá? Porque nós estamos sentindo que isso está faltando e muito dentro desse processo. E a gente fica feliz, porque nós temos lá 3.460 questionários, que são famílias, questionários de 14 páginas, né, de uma riqueza enorme, para nós pensarmos o que tem de política pública e pensarmos em como constitui o Estado. E isso não está sendo visto. E isso também, dentro do MDA, não tem nenhum direcionamento de como isso vai ser feito. A gente está colocando essas coisas que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que elas são bastante próximas, e essa discussão da Anatel, que na operacionalização que o colega colocou aqui precisa ser feita, essa discussão, eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais nisso. Mas que bom que a gente tem a sua fala e de outros que você com certeza consegue contaminar, tá, nesse bom propósito. Thomas, eu fico assim, fiquei extremamente feliz quando a gente vê que uma organização internacional, né, e não por ela, enquanto governo, mas sim pelo chamamento da sociedade, que você colocou aqui, né, institui o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Agora, eu fico, com a sua fala, eu fico extremamente preocupado, principalmente depois da resposta que você deu para o colega do Rio, de que esse comitê é para esse ano. E você citou uma série de desafios aí que já estão em pautas em outros lugares. O que o comitê quer fazer com isso? Para que esse comitê vai banhar isso? Vai fazer o quê se isso já está sendo discutido? Quando, na verdade, esse ano é um ano comemorativo. E assim foi colocado pela FAO. E de comemoração nós não estamos vendo nada. Nem um pingo. Eu não sei como está nos outros estados. Mas no estado do Espírito Santo, em outubro do ano passado, depois de ser lançado isso, assim fez esse questionamento ao secretário da Agricultura, ao presidente do INCAPé, e a resposta deles, Thomas, sabe qual foi? O silêncio. O silêncio. Né? E eu não sei se isso também se estabeleceu nos outros estados. Então, para que um comitê vai se preocupar com uma pauta tão grande que já está sendo tocada em outras instâncias e não cuida da comemoração que nós queremos isso? Eu acho que esse comitê tem que se ater a dizer que essa agricultura familiar existe, porque ele ainda não falou isso. A FAO vai cobrar isso, nós vamos cobrar desse comitê, e nós precisamos fazer as comemorações devidas, porque o governador do estado do Espírito Santo não tem preocupação com a agricultura familiar, o secretário de Agricultura do Espírito Santo não tem preocupação com a agricultura familiar, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, através da sua Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, ela está a serviço do grande capital, da OCB e da CNA no estado do Espírito Santo, para os latifundiários e não para a agricultura familiar. Né? E aí, deputado, já fica essa denúncia, o senhor conversar com os nossos deputados federais lá, que já conversamos com ele, e mesmo na nossa base do PT, não tem feito o esforço necessário para fazer a discussão na Assembleia Legislativa. Tá? Então, assim, companheiro Thomas e o companheiro que está lá no comitê, deixa essa pauta, meu amigo. Vamos fazer a comemoração, tá? Vamos dizer que essa agricultura familiar existe, porque senão daqui a pouco nem o agricultor familiar mais vai acreditar que ele existe. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, e se o comitê não tiver essa responsabilidade, as organizações internacionais, mais uma vez, vão cobrar do Brasil a sua responsabilidade. Era isso. Pessoal, então nós vamos passar agora para a resposta dos questionados do
Tá com gás, sintomas. Aí nós abrimos ainda mais para mais um bloco, ok? Não vou ajudar. Eu só vou fazer uma perguntinha. Tem muitos no segundo bloco? Segundo bloco tem mais. Se você tivesse só dois, se tivesse dois, se eu posso sugerir, nem que sejam os três que levantaram, se puderem ser, eu gostaria de nos dar um. Ótimo. Pode ser? Colega, eu sugeri, acho que meu xará. Bom, dentro do que nós temos visto, estudado, assim, realmente os avanços que foram alcançados foram realmente de grande importância. A Política Nacional de Até, a criação da ANATER, mas assim, o Estado, pelo menos lá de Sergipe, eu não posso comentar de outros, a gente não tem vislumbrado isso a nível de câmbio, tá certo? É a questão de que a empresa lá, até o deputado falou do envelhecimento do campo. Nós também estamos aqui no envelhecimento do campo e da empresa. Da extensão. Da extensão. Geral. O envelhecimento geral. E você não vislumbra assim, ações políticas no Estado de, por exemplo, concurso público de melhoria da empresa nossa, que é a ESAD. Ela concentra tudo. A nossa empresa é uma empresa diferenciada que concentra pesquisa, extensão, defesa vegetal e animal, quase todas as ações do Estado concentradas em uma única empresa. E nós não estamos vislumbrando essa política chegar no campo. Então, alguns colegas não estão cuidados muito. É que tem uma questão muito política a nível federal, mas a nível de Estado teve as chamadas públicas. Alguns questionam porque também não teve continuidade nas chamadas públicas. Certo? Teve um ano, do outro ano já não teve continuidade. As famílias que foram atendidas, no outro ano já estavam questionando porque não estavam sendo mais atendidas. E nessa questão, é mais ou menos a minha pergunta, assim, precisa realmente de uma ação mais efetiva com relação a vislumbrar o que é que a proposta da ANATER, dessa política, chegue ao campo, para o real fortalecimento da agricultura familiar. Porque aí estamos no âmbito internacional, certo? E eu também nem sabia. Tem informações que não chegam, eu não sei o porquê, o que é que acontece realmente de fato no Estado, que algumas informações elas não estão chegando, porque pelo menos eu nem sabia dessa informação do internacional. Estou sabendo aqui agora porque eu sou novo lá, estou presidente do sindicato lá da extensão rural, ainda tenho pouco tempo, mas sempre acompanho no site do MDA, as informações sempre estão lendo. Pronto, essa é a pergunta. Parece que tinha mais um. Aí nós fechamos então para o Fidelis e o Cícero. Bom dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de Thomas, do Rubem, do nosso deputado Moraes, que está prestigiando a nossa reunião aqui da FAVEL, contribuindo. Inclusive, o pronunciamento do nosso deputado Moraes bastante enriquecedor para toda a comunidade. Então, mas meu direcionamento, nosso deputado, era para o professor, quesito pesquisa e extensão, gostaria que o senhor colocasse, ampliasse um pouco mais, como é que, na sua visão, na sua perspectiva, participando dessa discussão, como é que se dará essa pesquisa e extensão a nível do Brasil, né? Dentro dessa sua perspectiva. Cícero, por favor, aí nós fechamos e vamos para o debate. Bom dia a todos. Olha, não resta dúvida que nesses 12 anos de governo PT, nós temos muitos avanços. Mas eu me preocupo muito com a questão, no caso, da questão da ANATER. Nós praticamente estamos alejados do processo. E foi criada essa agência nacional aí, e para mim foi criada, estava funcionando. É como diz o Gilmar, cadê os orçamentos, cadê o recurso para colocar? Porque nós estamos no processo eleitoral, no ano eleitoral. No ano eleitoral é muito difícil as coisas acontecerem, certo? Porque os políticos vão praticamente dos seus estados, cada um lutar pelo seu espaço. E eu estou vendo aqui que os agricultores familiares estão relegados a terceiro plano. É preciso que as coisas avancem mais, acelerem esse processo, para que pelo menos a partir de 2015 a gente já tenha recursos assegurados para garantir o funcionamento da extensão rural brasileira. Eu estou vendo essa falha aí. Eu queria ver o que o senhor quer dizer com isso. E com relação ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, eu acho que nós brasileiros temos a mania de fazer uma agenda de extensão
Nós temos essa mania, realmente. E eu acho que é muito comemorativo, como disse o mundo do Espírito Santo. Vamos comemorar, vamos fazer com que a sociedade brasileira saiba que existe a agricultura familiar no país. E todo mundo sabe. Nós vamos divulgar mais esse processo para poder convencer que essa agenda extensa desse jeito. No ano eleitoral vai funcionar com isso. Questão primeiro de vir para cá, vocês estão vendo a dificuldade das pessoas virem, né? Tinha pessoas confirmadas, né? Não vieram, eu confirmei e fiz um esforço também. Eu tinha uma agenda hoje no estado, e eu disse, não vou ir. Também tem agora o Deputado Nacional, estou atrasado lá, eu preciso ir para lá. Tem uma passadinha na Câmara que tem que fazer, vou viajar no início da tarde. Mas eu fiz questão de vir aqui, porque essa interação, né, que ela é boa, entendeu? A gente ouvir, e foi o que eu fiz muito durante o tema quando eu fui relator. Porque, na verdade, assim, não. O que nós precisamos ter, acho assim, se isso ajuda, eu vou falar de um jeito como eu quero. Eu falo direto, eu fui presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, eu lutei muito, né, apanhamos bastante entre ativistas da fundação da CUT, eu vejo que tem sindicatos afiliados à CUT, né, a fundação do PT, dos movimentos sociais, sempre participei, fui deputado estadual e agora deputado federal. O que eu estou imaginando que a gente tinha que entender a conjuntura do país? Qual era a pauta no período antes do Lula? Fechamento da Emater. Vocês desaparecendo. Vocês não é para existir. FMI, Fundo Monetário Internacional, não se ajoelharam na frente dos caras. Alca, área de desenvolvimento. Desemprego no país, 20% de desemprego. Fernando Henrique Cardoso tinha uma regra, uma norma, para não abrir mais escolas técnicas. Estavam proibidas de serem abertas. Não tinha expansão da universidade. E a formação era academicista para vocês venderem o quê? Ir nos escritórios de vocês e dizer ao produto X para o agricultor, coloca tal veneno, coloca tal grama. Essa era a pauta daquele período. Bom, nós estamos, isso é uma questão cultural, vai em 10 anos e 20 anos mudar uma pauta de décadas. Nós mudamos a pauta. Alguém fala hoje ainda da FMI? Nós estamos botando hoje apoios a outros países que estão em dificuldade. O desemprego hoje, nós geramos condições de emprego porque era crescer distribuindo renda, e o Brasil foi o país dos países ricos, vamos assim, o que teve o terceiro maior crescimento do PIB. Ele não está como nós queríamos, mas tem lugares, a Espanha, por exemplo, no último trimestre do ano passado, cresceu 0,1%, 0,1%, com 25% de desemprego, e eles comemorarão o crescimento de 0,1%. Então, nós sofremos um ataque fortíssimo aqui do mercado especulativo, que não gosta da Dilma, porque quando nós pegamos a taxa Selic, quanto é que era quando o Lula pegou em 2002? 26% dólares. 26%. Qual era o juro de um projetinho do Pronaf que vocês faziam para os agricultores? Lembre, é bom a gente olhar um pouco isso, porque senão a gente fica hoje assim, bom, esse governo não estamos fazendo nada. Nós mudamos a pauta e estamos reorganizando a história do país, colocando infraestrutura. Vamos falar de infraestrutura. Nós estamos levando um pau agora por causa da infraestrutura, de rodovia, de ferrovia. Bom, gente, o governo passado fez concessões estapafúrdias que entregou as rodovias do país para algumas empresas que nem a reposição dos trilhos que existiam, eles faziam a manutenção. E aí tudo se jogou no sistema rodoviário, porque nós sabemos quais são os interesses que estão postos, e hoje nós não aguentamos, não tem como uma produção que cresce tanto, ter rodovia que chega, nós podemos colocar toneladas de asfalto nas estradas, não vai resolver. Então hoje nós passamos lá, botamos os modais de novo, hidroviários, ferroviários, entendeu? Para tentar reconstruir o Brasil, só que aí nós emperramos a máquina. Alguém quem falou da palavra velocidade, né? Que tinha que ter mais celeridade. Tem que ter mais celeridade, sim. Nós, ao ponto que nós voltamos à RDC, que é o regime diferenciado de contratações, mantendo todos os princípios da economicidade, da impessoalidade, da transparência, enfim, que são as regras constitucionais para qualquer processo.
mas nós temos que ter agilidade nesse negócio. Não é razoável as coisas andando e nós parece o órgão público ainda tendo muita morosidade para poder efetivar, né, os seus serviços para a comunidade. Então, isso eu sou parceiro, nós temos que agilizar. O problema que hoje, o bom disso, é que hoje nós estamos falando em agilizar. Ontem nós estávamos falando em talvez retomar. Então, hoje existe a política, ela tem que ser agilizada. Então, esse é o nosso compromisso de futuro. Nunca menos, sempre mais, nunca menos. Então, essa é a própria cidadania, que quando as pessoas foram nas ruas no ano passado, elas disseram isso. Foi esse o recado que eles nos deram. E o que a presidenta Dilma fez? Ela respondeu. Ela, no dia seguinte, disse que o Brasil amanheceu mais maduro e colocou 5 pactos. O tema de controle da inflação, para ter estabilidade, porque a inflação, você sabe onde é que vai ferrar, né? Ferra no peão, no trabalhador, que não tem poder aquisitivo para comprar se as coisas aumentam. Em segundo lugar, a mobilidade urbana, que é fundamental, porque nós temos que investir em mobilidade urbana. As pessoas saíram no campo nos anos 60, você sabe melhor esses números do que eu, nós tínhamos 70% da lavoura no campo, 70%. Hoje nós temos 18% no campo, 18%, se você chega a 18%, você já não é menos. E foram para as cidades, desorganizadamente os inchaços. Então, esse processo, a mobilidade urbana é central no debate que nós temos que fazer. E aqui eu falo, quando eu falo agricultura, e quando eu falo assistência técnica rural, quando eu falo pesquisa, e quando eu falo da juventude no campo, quando eu falo de todas as políticas, eu estou falando de mobilidade urbana também. Porque eu quero, inclusive, dar oportunidade às pessoas terem qualidade da vida do campo e permanecerem, se desejarem, mas eu quero também dar espaço, inclusive, de retornarem ao campo. Ontem eu tive uma conversa boa com o professor da URI, Universidade Regional do Rio Grande do Sul, que nós fizemos pelo Pronera, e parabéns ao MDA, o MDA é o nosso grande parceiro nessas boas lutas. O Pronera, que financia a Programa de Educação da Reforma Agrária, tem uma primeira iniciativa, e essa iniciativa eu quero que vocês levem todos os estados do país, aqui vocês estão numa entidade importante nacional, a nossa querida fazenda. O que nós estamos fazendo lá? Um curso que já começou, eu fui convidado para a aula inaugural agora, eles vieram ontem no meu gabinete, de 40 alunos, oriundos do crédito fundiário, que vão fazer um curso superior, pelo Pronera, formando 40 jovens egressos do programa do crédito fundiário, para se capacitar para trabalhar. Eu acho isso extraordinário. E naquele momento eles me apresentaram outro projeto, que eu quero também já pensar no tipo de matéria, com a MDA aqui. Eu levei esse projeto, fui eu que levei, lancei esse projeto para eles, e hoje nós estamos lá, eu fui outro dia no debate, então me convidando para uma inaugural por causa disso. Me apresentaram uma outra ideia. Eu gosto das ideias boas, né? Às vezes não é possível fazer na hora certa, mas que as ideias sempre são boas. Aliás, teve uma vez uma piadinha que o cara diz assim: eu quero trocar umas ideias contigo, né? Eu quero trocar umas ideias contigo, tá bom, eu entro com as ideias, né? Então, quem tem ideia para mim tem muito valor. Então, isso é a inteligência, né? E era a seguinte ideia: de nós formarmos um programa de cursos de capacitação, inclusive para jovens urbanos, e que este curso, o certificado desse curso, possa ser meio dado para poder ter acesso ao crédito fundiário. Isso aí faz sentido, porque aí eu estou falando para o jovem urbano que eu quero que vá nesse campo, poder trabalhar, mas tem que ficar com capacitação. Então, esse é um debate importante. Então, essa é a primeira questão que eu queria dizer assim: nós mudamos a pauta, mudamos a agenda, ela tem que ter celeridade, mas o que é bom, ela está andando, isso que é bom. Não do jeito satisfatório que nós desejamos, não. Eu tenho muitas críticas sobre isso, e o meu esforço, especificamente então, para o plano da Anatel, foi exatamente dar essa amálgama, vamos dizer assim, dar essa vida, né? Dar esse tom verde do plano que não tinha, certo? Nós incluímos aspectos da sustentabilidade. Eu coloquei uma emenda discutida com vocês, que é toda a Penaterra, não estava no plano, não estava na lei. Nós colocamos na lei a política da Penaterra, do Plano Nacional. Por que eu coloquei isso? Por que eu coloquei que o CONDRAF eu estou preocupado com a direção, tá? Já falei com o ministro sobre isso, porque eles têm que dar celeridade, que é uma pergunta objetiva que tu fizeste, né? Para que o Gilnado, né, fez isso, né? Para que a gente tenha alguém vinculado, o ministro, eu digo que você agora vai trabalhar, dar celeridade nisso, o Pepe trabalhou todo o processo da regulamentação, certo? Para que isso fique não no MDA, não no MAPA, não na Embrapa, porque essa foi uma decisão da presidenta, e isso já está tomado, porque tinha uma disputa
a época, tu citaste os nomes, inclusive, já toda aquela movimentação, vocês estavam no meu gabinete à época, Gilmar, quando o próprio Saraiva, enfim, que representa vocês, porque tinha um momento que esse negócio iria para um lugar que nós não queríamos. Nós queríamos que ela fosse no MDA. Agora, a presidenta Dilma, frente a ser MDA, ou estar no mapa, e nós ficar brigando todo o tempo se adelar ou aquilo não funcionar, o que ela decidiu? Ela mandou um projeto de lei que cria a Anater, certo? Que tem os integrantes de todos esses ministérios, que tem uma horizontalidade com a pesquisa, certo? E aí eu quero trazer a minha frase sobre o tema da pesquisa, que eu acho o seguinte: a pesquisa tem que ser demandada dos órgãos de pesquisa. Hoje eu tenho colocado, fazer um parênteses sobre isso. A minha melhor emenda, eu sou contra a emenda parlamentar, tá? Eu acho que isso cria uma promiscuidade absurda. O meu deputado não foi eleito para legislar, foi eleito para legislar, não foi eleito para executar. Mas é uma merda esse país, para usar uma palavra, eu não peço perdão porque usei essa palavra, porque esses dias eu disse, a gente dá vontade de rasgar, inclusive, o tal do decoro parlamentar, com tudo que está acontecendo no Congresso Nacional, que é um absurdo o que está acontecendo. E impuseram agora o diacho da emenda impositiva. Vocês atuam em pequenos municípios, os orçamentos dos municípios é 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Eu, deputado, tenho no meu arbítrio 14 milhões que eu posso ir numa comunidade e dizer assim: prefeito, eu vou dar aqui esse valor para ti, só que agora vamos calcular quantos votos eu vou ganhar aqui. Aí eu vou no outro lugar e diz: não, aqui não vai ganhar uma voto, aqui não coloca emenda. Aí eu vou no outro lugar, aqui onde é que eu... Gente, eu estou fazendo pior promiscuidade política com dinheiro que é público. Pagou imposto? Tá, também pagou imposto, e eu não vou colocar emenda para ele, só que o originário do imposto é o mesmo. Então nós temos que mudar a discussão sobre esse negócio, e dar poder para o deputado arbitrar sobre tanto dinheiro é para nós nunca renovar o Congresso Nacional. Não se faz em forma política para não renovar o Congresso, e se aumenta os recursos e agora se faz em positivo para essa turma ficar lá. E eu falo essa turma mesmo, porque aqui vocês falaram quantas vozes vocês ouvem como eu estou falando aqui agora. Esse é o nosso problema. Por que nós não elegemos mais deputados progressistas, deputados vinculados à agricultura familiar? Porque o agricultor não tem como pagar a campanha do deputado. Eu elegi, eu sei da dificuldade que eu elegi, porque eu tive nas campanhas mais baratas de todos os deputados que estão lá. Só que 80% que estão lá tiveram suas campanhas mais caras nos seus estados. Patrocinados pelas grandes empresas, que agora, por exemplo, no tema do Marco Civil da Internet, as teles estão lá impedindo, através de alguns parlamentares que estão fazendo um blocão contra o governo, para que a gente não vote a tal da neutralidade da rede. Você sabe o que é a neutralidade da rede, né? É que eu possa acessar o que eles querem. Se eu quero baixar aqui internet, eu tenho que pagar. Se eu quero fazer o WhatsApp, é para pagar. Se eu quero pagar, fazer um Skype, se eu quero fazer um blog, se eu vou pagar por cada serviço, certo? Hoje, se eu abro aqui, eu pago, eu vou navegar em todos os sites, eu vou usar todos os instrumentos, então nós temos uma neutralidade, eu posso circular em todos eles. O que eles querem? Que só pague quem paga, certo? Então esse é o tema principal das disputas que está posto. Ou quem é que financia isso? Ah, mas nós queremos a liberdade. Sim, a liberdade capitalista. Eu sei o que é ter liberdade. Vocês podem comprar um avião. Quem impede vocês comprar um avião? Quem é que impede vocês comprar uma fazenda? Vocês são livres. Podem comprar fazenda. Podem comprar um palácio. Vocês são livres. Essa é a liberdade capitalista, pessoal. Então esse discurso de liberdade aqui, ó, é quem tem poder. E hoje o órgão, o Estado, tem que regular serviços, tem que regular para que as estruturas possam ficar não só para a liberdade capitalista, para quem tem dinheiro e pode pagar, mas para ser realmente republicana para a sociedade. Isso é um bem público, um serviço que todo mundo tem que ter acesso. Essa é a disputa real que estamos fazendo. E está perigando nós aprovar o Marco Civil da Internet, porque as teles pagam alguns deputados. Então, esse é o debate real que nós estamos fazendo. Então, a disputa política hoje que está posta, eu estava falando da emenda parlamentar, eu fugi um pouco, mas eu retorno a emenda parlamentar. Enquanto ela existe, eu faço ela de uma forma bem participativa. Faço o orçamento participativo, que é para o governador Vini Dutra, quando ele é governador do Estado, tem que fazer o orçamento participativo, tem que ouvir o povo. Eu vou nas comunidades e digo: olha, eu vou ter uma necessidade de um recurso, vamos debater quais são os projetos. O povo da Embrapa me procurou, eu tenho na terra também, a Embrapa do Rio Grande do Sul. E aí fizemos um debate lá, que eu quero pesquisa na nossa região. Lá não tem uma unidade instalada na nossa região do Rio e no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Só tem 4 lugares. Eu quero as embrapas lá, trabalhando, fazendo pesquisa.
Só que eu não quero que eles venham dizer o que nós fizemos na região. Nós criamos uma governança regional. Quem participa dessa governança regional? A Emater, os colegas de vocês, o Instituto Federal Tecnológico, a Universidade, o Secretário da Agricultura, as cooperativas, os sindicatos, e chamamos os órgãos de pesquisa, que lá no estado tem uma federação, uma fundação estadual, que é a FEPAR, e a Embraer. Debatemos a região. Eu disse, não, eu tenho recursos que eu posso colocar para vocês, não é para fazer a pesquisa em si, porque para isso eu luto para ter orçamento na Embraer, para fazer pesquisa. Agora, eu vou colocar um recurso para nós fazermos uma governança regional. Resultado, se eles disseram que a partir da minha remedinha pequenininha, que eu coloquei lá, eles tiraram um grupo de agricultores, que foram conhecer experiências em outros lugares, que foram fazer intercâmbio, que estão produzindo lá dentro tecnológico, colocando lá uva, que há tempo atrás tinha, todo mundo tinha seus paragais de uva e hoje não tem mais, eles estão repondo lá dos agricultores. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós demandamos, certo? Uma pauta, a pesquisa veio para lá, trabalhou interligada, dialogada, de forma horizontal, conversando com o agricultor e com o extensionista. Esse é o meu conceito sobre pesquisa. Claro que nós temos que aprofundar laboratorialmente pesquisas, sobre o sistema das sementes, por exemplo, que nós estamos perdendo hoje, em vez de só pesquisar e ter pessoas do meio acadêmico que pesquisam para que a Singenta, para que a Monsanto, para que outras possam ter mais vendas e insumos, por que a gente não tem pesquisa pública em variedades, por exemplo? Não é razoável que nós estamos perdendo a nossa genética, nosso banco genético, do jeito que nós estamos perdendo. Então é nisso que nós temos que incidir. Mas deixa eu falar isso no Congresso Nacional para ver o bombardeio que eu levo lá. O cara atrasado, retrógrado. Imagina, alta tecnologia, altíssima produtividade hoje que tem. Bom, eu vou produzir 100, 200 sacos de milho por hectare agora. E quanto veneno fica efetivamente para o produtor? E que custo social eu tenho? Que custo ambiental eu tenho? E eu posso hoje ter tecnologias que eu também chegue nessa condição muito próximo, ou talvez nessa condição, se tivéssemos investido em pesquisa, sem talvez agressão ambiental ou sem transferir renda na mão de 2 capitalistas. Esse é o debate que nós temos que fazer. E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que andar e ser mais ousado, inclusive. Então, pessoal, a pauta é essa. A ideia da agência que se constrói, a presidenta Dilma, para não ficar entre um ministério, ela criou uma agência onde tem a participação de todos os ministérios. Eu tenho certeza absoluta que a hegemonia, digamos assim, a maior parte dos recursos e todas elas vão estar direcionados. Isso eu fiz questão de colocar também como uma das emendas. A priorização, não é exclusividade, diferente. É priorização do PNATER, então a participação democrática do CONDRAF, e também a questão da alocação dos recursos para essa área, permitindo relações com os órgãos, digamos assim, estaduais. Né? Eu fiz, inclusive, uma das emendas que eu fiz foi de que, e aí é o tema do veto, né, localizado, que entre os 11 da direção do colégio administrativo, né, 5 eram do governo, eu tirei do governo, coloquei 4 do governo, coloquei 1 representando os estados, para pegar as direções, digamos assim, para os estados. Eu não posso na lei colocar que é de tal entidade, certo? Isso não era possível colocar, menos orientado pelo aspecto jurídico lá, que não poderia ser. E para tentar dialogar com os municípios, com os estados, né, então tem participação. A regulamentação disso agora, eu acho que vai contemplar, nós estamos conversando sobre isso, talvez até tem mais informações que possam ser dadas depois. Sobre o Estado, as mobilizações dos Estados. Né? Eu acho, pessoal, e aí eu falo da agricultura familiar. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a CEASA, que é a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, está fazendo este ano agora, esses dias, foi essa semana, eu até fiz um pronunciamento sobre isso no plenário da Câmara, de 3 dias de seminário sobre abastecimento e soberania alimentar, em homenagem ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, um evento do Mercosul, em homenagem ao Ano Internacional da Agricultura Familiar. Eu estou dando esse exemplo para mostrar, patrão, como é possível a gente promover eventos que não vai ter, vamos comemorar o Ano Internacional da Agricultura Familiar, mas vamos comemorar com o quê? Não, é o reconhecimento das Nações Unidas a tudo que nós fizemos nos últimos anos.
O Brasil é importante nisso, nós estamos inclusive Graziano lá, na FAO, enfim, então tem todo um processo, né, porque tem a REAF, onde o Brasil é forte, tem o PRONAF internacional, tem um conjunto de rodadas internacionais onde o Brasil é forte, e isso aí saiu muito por causa do Brasil, é isso que a gente pode dizer. E o que eu acho que a gente tem que comemorar com temas específicos? Vocês poderiam, nos estados, por exemplo, chamar os estados, chamar os movimentos sociais e vocês promoverem, em homenagem ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, vamos fazer como expandir e ter mais recursos para a assistência técnica rural no estado, por exemplo. Bom, neste ano fazer um evento desses no estado, chamando o MDA, chamando, né, pessoas para fazer debates, essa é a comemoração que nós temos que fazer. Nós vamos comemorar mais, querendo, né, nunca menos, sempre mais. Esse mesmo espírito, né, que nos alimenta. Eu acho que é uma sugestão que eu quero dar sobre isso. O Zé Silva, eu estou aqui, assim, por acaso, certo? Eu estou aqui por acaso. E o nosso querido Zé Silva é o coordenador da Frente Parlamentar. E ele estaria aqui, na condição de presidente da Frente. Eu não conhecia o Zé Silva. E ele é um deputado, sugeriu a Frente Parlamentar. Eu gosto, estou trabalhando há tempo nessa área. Eu vou entrar na Frente Parlamentar. Começamos a debater, mas tinha uma sintonia extraordinária. Quando ele foi para o governo lá, com o secretário do Trabalho, ele pediu para mim, para eu dar continuidade nesse período, junto com as entidades aí que falaram, pela minha atuação para eu ser o coordenador. Eu disse, ó, eu tenho tanta outra coisa para fazer, mas é importante, eu tenho pedido, as entidades vêm pedir para mim, eu tomo coordenar até o dia que tu volta. Esse dia ele estava nos corredores lá, eu achei que ele estava hoje de manhã, já ia dizer, ó, assim, pega ele de volta, sei que ele vai voltar daqui uns dias aqui para a Câmara Central de novo. No dia que ele vier, eu passo o bastão para ele de novo. Eu só estou com o bastão enquanto ele não está aqui. Mas eu sou autor de um projeto do Plano Safra Estadual do governo do Rio Grande do Sul. Eu queria sugerir isso para vocês. Os estados não têm plano safra. E o plano safra, pessoal, não é só pelo dinheiro, mas é pelo método. O que o governo federal, neste momento, está fazendo? Porque este ano ele vai antecipar o plano safra. E quando o Gilmar falou de acelerar a regulamentação, eu quero que nesse plano safra já entre recursos para a Anapeja. Por isso que nós estamos também pressa em acelerar. O que o plano safra faz? O governo agora não quer apresentar o mesmo do mês do ano passado. O MDA está lá discutindo, está falando como é que nós podemos melhorar para ter um bom plano safra. O MAPA está fazendo isso, a Embrapa está fazendo, está todo mundo discutindo isso agora. O banco está se preparando para ter financiamentos bons. A pedagogia desse processo, ano a ano, ouvindo as entidades dos setores, faz com que a gente progrida. A ponto que tinha 2,4 bilhões para o orçamento da agricultura familiar, eu gostei, agora nós estamos com 20 bilhões. Cada ano. A dica disso é o seguinte: se faltar dinheiro, não vai faltar, vai ter mais dinheiro. E é isso que eu quero que seja para a Anaterra. Vamos colocar dinheiro, fizeram projetos conveniados ou contratados, que é o que diz a lei aqui, é para ter mais dinheiro, não é para faltar dinheiro. É isso que nós temos que criar esse ambiente que o presidente da Dilma está disposto a fazer isso. Então, no Rio Grande do Sul, vocês imaginam, nós temos uma Emater, que aí ela emitiu 500 numa tacada só, quando era governadora do Canadá. Só para você ter uma ideia. Eu denunciei isso muito, por isso que eu me caí na matéria. 500 colegas de vocês foram duas, numa vez só. Depois, agora o Tarso já colocou praticamente 1.000 de volta. Só que não são 1.000, são 500. Porque 500 é para tapar um furo que a governadora tinha deixado. E, infelizmente, muita gente nova, tá? Eu estou achando isso. Por isso os concursos. Isso que vocês falaram do envelhecimento, digamos, da própria população. É isso mesmo, tem que investir. E nós estamos brigando lá para criar, mas de novo, vamos agora de novo. Então, esse plano safra, a cada ano permite, pega a Inglaterra, pega o Banrisul, lá tem banco público ainda, pega o Banrisul, lá tem a SEASA, que é abastecimento. Tu pega a CESA, que é a Companhia de Armazenamento. Tu pega o sistema cooperativo, pega todas as entidades e a cada ano apresenta um plano. Um dos planos que foi apresentado, que nós debatemos, foi de que o jovem que permanece no campo, que está no ensino médio, ganha 200 pila, para ele permanecer no campo, se ele tem qualquer projetinho no ensino médio, para ele ficar junto com o seu pai trabalhando na massa. Por mês, começando pelas comunidades mais pobres. Isso é um estímulo. Isso surgiu no processo. Bom, sou responsável por isso? Bom, acho que dei a oportunidade de criar uma plataforma que permitisse isso. Então, a metodologia é muito importante sobre isso. Quero sugerir que vocês façam isso para frente, por isso os estados podem ter mais mobilizações.
Acredito que eu passei uma pincelada, né, nos temas que foram levantados aqui. E por último, quando o Espírito Santo falou das coisas novas, né? Eu tenho, por exemplo, onde eu fui sindicato, presidente do sindicato, lá nós temos uma cooperativa dos pequenos agricultores que chama Compass. E ela tem uma cerealista, já trabalha com sementes, ela tem mercado, ela tenta vender lá os produtos, né, deles. E agora eles estão lá trabalhando com um frigorífico para abate de suíno não integrado. Porque nós estamos assim, essa coisa das integradoras não é tanto para o país, mas mais ao sul tem muito isso, né? Então, só que aqueles frangos que colocam na panela, eles meio derretem, né? Aqueles frangos que tu incha eles, né? Pode olhar o animal, ele vai inchando em 27 dias, né? Fica grande, tu coloca na panela, né? E dele tudo lá dentro. Um frango caipira, nós já temos lá um frigorífico de frango caipira, que é em torno da Compass. Agora nós temos um frigorífico de suíno engordado, bem nesse estilo mais tradicional do suíno, certo? Queremos chegar no porco orgânico, tá? Mas aí vai demorar um tempinho, porque aí as exigências são muito grandes. Então, experiências desse tipo nós temos que fomentar. E vocês, isso faz parte um pouco da assistência técnica institucional, das pesquisas, né, também, né? Que a gente tem um papel que é o tal do conhecimento chegado, a difusão, né, de troca de experiências, que faz parte das nossas vidas, né. Eu tenho aprendido muito, né, indo conhecer essas experiências e desafiando a aprender muito junto. Então, pessoal, parabéns a vocês, tá? A pauta mudou, não está no padrão que a gente deseja, mas a correlação de forças também é forte no Brasil, tá? Se não fosse uma vontade política de quem está com o bastão da política neste momento no Brasil, não iria na terra. Então, nós temos que também cuidar um pouco, porque às vezes se a gente exagera na dose, como é que diz aquele ditado, né, que a gente pode jogar a criança com água suja por fora da janela, né? E aí podem voltar os outros, e aí também se for mesmo. Então nós temos que ter que nem o Pepe diz, né, gostei daquela frase, criticidade, esperança crítica. E é isso que é hoje, né? A gente está aqui comemorando que tem, vocês falaram assim, estou feliz que tem, mas, né? Então, esse é o processo. E nós, que estamos no parlamento, que estamos no governo, temos que ter essa humildade de reconhecer que nós temos limites. E que, com vocês, nós queremos construir essas superações. Mas junto com vocês, para a gente continuar nesse barco. Eu não quero ser deputado de oposição. Quero ser bem sem vocês. Porque aí, no ano que vem, eu vou ter que estar lá dizendo assim, gente, não destruam a terra. Agora, o que está dizendo? Vamos destruir? Bom, lembra a terra destruir. Mas tem que sagrar isso, também a eleição, não é? Exatamente. Então, agora, pessoal, nós estamos discutindo o PAC 3, tá? E aí, vocês até podiam tirar um documento sobre isso. Estendi um pouco, me desculpa. Mas o PAC 3, pessoal, nós fizemos o PAC 2. O PAC 2, todos os municípios onde vocês atuam têm que ter estrada boa. O prefeito vai ganhando uma patrola, antes que ela tenha um caminhão caçamba do carro. Como é que o pessoal está reagindo a isso? Isso é uma boa atitude do governo, né? Foi extraordinário. Bom, nós estamos discutindo o PAC 3. No PAC 3, por exemplo, tem que ter um compactador, um rolo, tem que ter uma faca carregadeira, mas tem que pensar algumas coisas também da parte produtiva, se a gente não pode ajudar mais, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que discutir, levar para o governo, indústria. É isso que nós temos que fazer. Vamos debater. Tem ideia boa, ela tem que ser incorporada.